Bom, beleza, bora fazer o fechamento aqui do dia. O Fed voltou a injetar liquidez no mercado. Tio Jerome Powell liberou mais money, então o mercado volta a subir, volta a, a tendência de alta. No gráfico diário, deixa eu tirar esse filo daqui. Ele fez como se fosse um falso rompimento na LTA que a gente deixou ontem e fez um candle de alta hoje com sombra nos dois lados, segurando na M50. Então deixa a situação um pouquinho mais complicada, porque ele fecha ainda abaixo do topo histórico de fevereiro, certo? Fecha ainda abaixo do topo histórico, porém com um candle de uma força compradora bem forte. Fechou o dia subindo em 70, em 78. O VIX fechou o dia com 8%, chegou a cair 10% durante o dia. E os outros aqui, o petróleo hoje deu uma recuperadinha também. Então hoje tudo que caiu deu uma recuperada. E a Nasdaq fechou com 3% de alta, quase 3%, 2,96%. E todas as FANGs e as tecnologias fecharam em alta, menos a Netflix aqui. E a Tesla subiu 10%. Ontem caiu 20%, hoje subiu 10%. Então corrigiu 50%, segurando aqui na M50 também. Vamos ver se essa M50 que está segurando os mercados vai ser forte mesmo, ou se ela vai ser só uma pedrinha no caminho para o preço continuar descendo. Mas, por enquanto, a tendência ainda é de alta, certo? O preço continua subindo. O ideal seria que se ele caísse, fizesse uma correção para formar um pivô. Nos 60 minutos a gente está dentro de um bandeirão. Acho que está aqui o estudo. Não. Nos 60 minutos acabou que esse estudo aqui se confirmou, mas a gente apaga ele. Deixa eu apagar isso daqui também. E puxar essa bandeirona aqui. Então fica sendo uma derivona, um canalzão de baixo. Em cima da LTA longa do diário. O canal está aqui, certo? Então a gente tem que aguardar ainda para ver o que vai acontecer com isso daqui. Teoricamente, esse canal tem que ser para ser rompido para cima e vir buscar aqui os 3.500 ou a média de 200, mas vamos aguardar. Beleza. O índice já está aqui, já vamos falar sobre o índice então, sobre os trades que deu. Ele abre numa pequena lateralização aqui. A gente pode marcar até aqui. E na abertura do mercado à vista, ele dá um candle de muita força compradora, que poderia gerar uma entrada antecipada para a gente, rompendo a VWAP, virando a média. Chegou a tocar aqui na M20, que está um pouco sem valor por conta do gap de 700 pontos, né, mas chegou a bater nela aqui e inicia um movimento de alta. Caso não tivesse confiança de entrar nesse movimento por ser a abertura do mercado, logo em seguida ele faz um fechamento acima dos fechamentos anteriores. Ó. Esse candle aqui ele fecha já acima dos preços anteriores, não tem nenhum outro fechamento abaixo dele. Se a gente for pegar os fechamentos do candle aqui, o mais alto foi esse. Então, tecnicamente, o retângulo foi rompido, daria possibilidade de entrada também. Então a gente teria entrada aqui, stop lá embaixo, e essa segunda entrada com a possibilidade de um stop até um pouco mais barato, colocando aqui abaixo das médias, abaixo da VWAP, porque se o preço volta para dentro do retângulo, a gente cancela a operação e stopa. Bom, aí projeta esses topinhos com esses fundos, sendo um pouco mais conservador, dá para pegar a sombra também, tá? E é exatamente onde o preço foi.
A gente pode pegar essa sombrinha de baixo aqui também, não ia fazer muita diferença qual sombra pegar. Vou usar essa daqui. Então a entrada aqui, ou uma entrada na pedra no rompimento do pivô, que eu não acho muito interessante. Preferi uma dessas duas entradas aqui. O preço vai direto até o segundo alvo, não passa nem pelo primeiro, vai direto, bate no último alvo e faz um movimento de reversão. Aqui é onde dá para arriscar trade de reversão. Por quê? Porque ele fez uma puta de uma perna de alta em linha reta, afastou de todas as médias e respeitou o último alvo de FIBO, respeitou 161 do pivô do dia. E se a gente for olhar num time frame diferente, deixa eu puxar aqui. E se a gente for olhar esse movimento de ontem, que eu falei que muito provavelmente esse movimento ia virar um pivô de alta, e a gente pega isso daqui, ó, a gente tem um outro alvo na mesma região, que é o desse pivô aqui. E o preço abre e lateraliza justamente entre o primeiro e o segundo alvo desse pivô. Vai até o último alvo, rompe, cumpre o pivô do dia, depois vira o movimento. Então a gente tem uma zona aqui que tem vários alvos de FIBO e dá contexto para um trade de reversão, para uma possibilidade de uma reversão. Certo? Também deixa um martelão nos 15, né? Em topo, em região que a gente está vendo pelos alvos que é topo. Então, aqui valia um trade de reversão, um trade na venda, stop lá em cima. Quais são os alvos? Pelo menos a média de 20, certo? Então a gente teria um trade aqui com 350 de stop para 400 de alvo. Basicamente 1 para 1. Aí vai do gerenciamento, do que seu trade system manda. Se quiser segurar o trade um pouquinho mais, porque aqui a gente não tem projeções. A única coisa que a gente poderia projetar seria essa própria barra para baixo, essa própria barra de venda, que foi justamente onde ele bate e faz mínima lá. Daria para fazer dessa forma também, certo? Mas eu preferiria jogar com a média de 20 e caso tivesse muita confiança que o preço ia cair mais, colocava o stop no gain aqui acima da média de 9 que já virou e esperava para ver o que o preço ia fazer. Aí nesse caso só tem a possibilidade do preço voltar um pouco, te estopar para depois continuar o movimento. Mas aí varia muito da gestão de stop, de como que vai carregar o trade, se não zerou no fechamento desse candle que bateu na M20, tudo isso, certo? Mas aqui tinha uma possibilidade também, um contexto bacana para operar a reversão. O preço dá uma lateralizada, dá a impressão disso daqui ser uma correção para virar um pivô, mas depois de um movimento tão grande, seria interessante ele corrigir mais antes de cair. E ele vem, bate na 50, que é a 20 nos 15, com uma certa violência, dá um candle de exaustão aqui, depois corrige, dá um engolfo de baixa, bate na 200 e começa a subir. Aqui a gente não tem um pivô, a gente não tem um movimento claro, então esse movimento aqui a gente desconsidera, não tem nada a se fazer aqui. Toda essa região aqui, nada a se fazer. Logo depois ele bate na 200, começa uma alta, corrige até próximo da 20 e dá um candle que parece ser de rompimento. Aqui a gente tem algumas possibilidades. A gente pode projetar esse pequeno pivô para cima. Corrigiu na primeira retração e foi no primeiro alvo. Caso decidisse operar esse pivô, a entrada seria aqui pré-rompimento. A entrada pós-rompimento poderia ser feita também, mas aí ia ter que ter uma gestão de stop muito boa, porque o preço vem, faz pullback, volta, lateraliza, busca a M20 e a M50, faz uma sombra aqui que muito provavelmente estopou todo mundo que estava nessa compra, para depois ir no primeiro alvo. E o primeiro alvo também está a 160 pontos, certo? Depois, no decorrer do movimento, ele vai atingir os outros alvos, mas inicialmente ele está a 160 pontos, então já não seria uma entrada tão interessante.
seria praticamente 200 de stop para 150 de alvo. Vale zero a pena. Então, nesse pivôzinho aqui, a entrada que poderia valer a pena seria nesse primeiro candle de start, certo? Porém, contudo, entretanto, todavia, caso não tenha feito nada aqui, o preço vem, dá uma ideia de pullback aqui, dá uma nova compra, vai no primeiro alvo desse pivôzinho aqui, não passa do primeiro alvo, devolve tudo, volta na M50 e aí sim ele rompe. E aqui a gente tem um rompimento, não só a gente vem ter um rompimento em linha reta aqui, ele dá um gift de pré-rompimento desse movimento aqui. E aí a gente fica um pouco mais claro que o movimento que a gente estava observando, na verdade, era uma lateralização. Esse daqui foi um falso rompimento desse topinho e que ele rompeu agora dando um gift pós-rompimento, deu um pullbackzinho bem bonito aqui e dá uma entrada aqui para ir buscar o primeiro alvo desse espelhamento. Então seria a entrada aqui, stop lá embaixo. Nesse caso aqui, o stop melhor seria abaixo das médias aqui, já que o fundo está muito longe, está em 400 pontos. Abaixo aqui das médias, abaixo dessa barra de força, seria 280 pontos para buscar outros 280. Então, os movimentos um pouco mais curtos, já no final do dia, né, o índice já deu essa porrada para cima e para baixo, e aí fica um pouquinho complicado. Essas entradas aqui, dependendo de como foi gerenciado o stop, dava para sair ou com um gain bem pequenininho ou no break-even, caso tenha entrado. Mas nesse cenário que o preço está fazendo um candle de alta, de baixa, alta, baixa, alta, baixa, melhor a gente não fazer nada, esperar um sinal mais claro, aí ele vem, dá esse pullback bem mais claro, bem mais bonito, nesse topinho anterior, a gente espelha, e aí sim tem o primeiro alvo, tem um trade sem calor. Certo? Então, hoje no índice as melhores entradas foram na abertura do mercado à vista, no candle seguinte, uma possibilidade de reversão aqui em alvos de Fibo, nos últimos alvos de Fibo e nos 15 dando um pin bar. Aqui não vejo uma entrada muito boa, muito clara, tá? 200 embaixo aqui, preço subindo, não vale a pena arriscar projetar um pivô desse tamanho aqui. A gente poderia até projetar esse pivôzão para baixo. Ó, e aqui rompeu, corrigiu 50% e rompeu o fundo. Beleza, mas qual é o alvo disso? O primeiro alvo desse pivô estaria lá nos 100 mil pontos, abaixo de 100 mil pontos, já 700 pontos. Então ele teria que fechar gap e romper os 100 mil pontos. Com o mercado americano subindo, isso fica um pouquinho mais complicado, né? Então teria tomado um stopzinho aqui. E ele vira, faz essa lateralização e busca alvo e fecha fazendo a bandeirinha. A gente poderia projetar isso daqui também, tá? Pegando os fechamentos aqui desses candles. Ficou devendo. Então, o mais correto aqui mesmo é considerar esses fechamentos, pegar essa sombra aqui de baixo, considerar que o primeiro alvo desse espelhamento foi atingido. Então, o índice deu duas boas oportunidades na parte da manhã e algumas oportunidades bem mais ou menos agora na parte da tarde. Vamos olhar o dólar. Pior ainda, né? Dólar pior ainda. Ele abre vindo para baixo da 200, deixando sombra para todo lado. Faz um retorno a 200 e abre uma possibilidade de venda neste candle aqui, certo? Neste candle ali. Com alvos no topo do dia, correção, entrada aqui. Poderia ter entrado nesse outro candle, considerando que perdeu o fundo também.
ele faz um gift aqui, esses dois candles pode ser um gift, pode ser uma pequena correção até a VWAP, já que a média de 20 ainda está muito longe, mas ele dá uma entrada boa aqui, dá um gift, esse candle aqui, apesar de não parecer muito, ele pode ser considerado um gift, o preço volta, testa a VWAP, depois inicia a queda, corrige, volta a cair. Então a gente tem o primeiro alvo aqui, segundo alvo, terceiro alvo. Ficou devendo o terceiro alvo, muito provavelmente foi em algum pivô mais baixo. Talvez nessa sombra de cá. Ah, exatamente, ó. Foi essa sombra daqui. Então aqui realmente rompeu, ele só volta para buscar as médias, stop aqui em cima, tranquilo, depois ele vai e cumpre todos os alvos. Perfeito. Essa foi a oportunidade. Se deixasse para vender na barra elefante, poderia até vender, só que o stop ia ficar muito caro, ia ficar 20 pontos de stop praticamente, com o segundo alvo a 6 pontos e o terceiro alvo a 20. Então você teria que considerar que o preço vai andar até o terceiro alvo, mais 20 pontos, para pegar um 1 para 1. Então, muito ruim. A entrada boa seria lá em cima realmente, ou nesse candle que bate na 200 e devolve, ou no candle de rompimento aqui, certo? Nesse candle que ele fecha abaixo dos fundos anteriores, stop nele mesmo, stop de 12 pontos, preço corrige, volta, depois anda, beleza? Ele forma quase um martelo aqui, indicando que pode iniciar uma correção, só que o dólar pesa bastante, entra numa lateralização, começa a fazer fundos descendentes com topos nada a ver. Então a gente traça tudo isso como um grande canal de baixa, certo? E ele rompe aqui no final do dia, já praticamente com volume inexistente no dólar, apesar do candle de rompimento ter destacado aqui, o restante do volume está muito fraco. E o volume seguinte não acompanha. Ó. O volume seguinte vem só caindo, já são 17 horas, dólar à vista já fechou, mercado à vista já fechou, SP500 já está fechando, então já não tem muita coisa a se fazer. Mercado internacional tudo fechado, o dólar anda mais a partir daqui, 9, 8, quase 10 pontos. Chegou a andar 10 pontos, mas 10,50 que é o horário final, estava no 0 a 0. Estava aqui no 0 a 0. Então, esse trade aqui a gente nem considera que ele existe, tá? Porque não tem tempo para o preço desenvolver. Então, qual foi a entrada? Uma entrada no dólar e segunda entrada no dólar. Duas entradas no dólar e o resto do dia lateralizado dentro de um canal bem complicado de operar e o índice também da mesma forma indo para cima e para baixo. Então o índice deu 2 ou 3 oportunidades e o dólar deu 2 no início do dia. Todas as boas oportunidades hoje foram no início do dia. Beleza? Acho que é isso. Fechar por aqui e até amanhã.